Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Carlos e hoje eu quero falar para vocês sobre um personagem muito emblemático, Domingos Custódio Guimarães, o Visconde do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Gente, falar do Visconde do Rio Preto é realmente um processo muito interessante para mim, porque durante o período da faculdade foi ali que eu fui lendo um livro de um professor da faculdade, professor Rogério Jader, foi lendo um livro dele, o Visconde do Rio Preto, que eu decidi estudar o Império do Brasil e decidi então estudar mais a fundo o Visconde do Rio Preto. Então eu acabei estudando na minha graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, o Visconde do Rio Preto. De alguma forma ele esteve presente e a gente aos poucos veio descobrindo algumas coisas sobre ele. Alunos meus fizeram um trabalho sobre o Visconde do Rio Preto e ainda tem muito para se descobrir. Eu quero só falar um pouquinho dele para vocês. O Visconde do Rio Preto ele nasceu em São João del Rei e naquela época, ele nasceu em 1802, e naquela época ele era de uma família com alguma certa condição. E ele começou a ganhar dinheiro nesse processo de vender carnes no Rio de Janeiro. Tanto é que ele, na década já de 1820, por volta de 1824, ele já estava estabelecido no Rio de Janeiro como um vendedor de carnes, né? E ali ele se associou ao Conde do Bonfim, que eles montaram a firma Mesquita e Guimarães, na qual eles ganharam muito dinheiro. Ele se estabeleceu no Rio de Janeiro, teve propriedade lá no Rio de Janeiro, e era um homem muito visionário para sua época. O Visconde do Rio Preto, ele acabou, já na década de 30 para 40, ele vendo que o café estava prosperando, né, se tornando uma commodity muito importante, o Visconde do Rio Preto, então, ele decidiu mandar um sobrinho dele aqui para a região para procurar terras que pudessem ser compradas. E ele então, o sobrinho dele, achou algumas terras onde hoje é o distrito, a cidade de Rio das Flores. Na época era Valença, mas hoje é Rio das Flores. E ele então começou a comprar, comprou alguns sítios, comprou e montou algumas fazendas ali e começou o Império Rural. Ele passou 2 anos experimentando, porque como falei já em alguns vídeos aqui, plantar café não era a coisa mais simples do mundo. Tinha todo um processo de derrubada das matas, né, o plantio, o café ele só começa a dar fruto a partir de 3 anos de plantação. E o Visconde do Rio Preto ele vai ter um papel muito importante, que ele vai ser um grande fazendeiro, vai ser um dos maiores fazendeiros, vai criar uma fortuna muito grande com o café, mas ele vai investir em outros negócios também. O rendimento dele não é exclusivamente do café. Isso é uma característica de alguns fazendeiros que não quebraram. O Visconde do Rio Preto, na década de 50, ele assume o comando da Guarda Nacional, do batalhão de cavalaria da Legião de Valença. Ele assume e ali ele estabelece uma série de redes de sociabilidade. Já participava de algumas instituições, já participava de alguma coisa, ajudou a criar a freguesia de Santa Teresa em 1855, mas ele só entra na política efetivamente na década de 1860, quando ele deixa o comando da Guarda Nacional e vai se tornar então agora presidente da Câmara Municipal, e ele vai ser o presidente da Câmara Municipal entre 1861 a 1868 e vai ter uma atuação muito importante ali naquela instituição. Bom, e o que ele fez? O Visconde do Rio Preto ele percebia que para escoar o café eles precisavam ter meios de transporte. Então ele associou-se ao Mariano Procópio Ferreira Lage, porque o Mariano Procópio estava criando a estrada União Indústria, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora, ia para o Rio de Janeiro. Era uma estrada de rodagem pavimentada e ele achava isso interessante. E o Visconde do Rio Preto, então, na época, Barão do Rio Preto, associou-se ao Mariano Procópio para fazer uma estrada que ligasse a sua fazenda, um ramal, até a estrada principal, que era uma forma que ele estava encontrando. E ao mesmo tempo o Visconde do Rio Preto também foi um dos grandes articuladores da estrada de ferro que ligaria a região de Rio Preto até onde hoje é o distrito de Barão do Ji-Paraná,
onde passava a estrada de ferro Dom Pedro II. E ali ele assumiu, ele era um cara que ele apaziguou os ânimos, havia uma briga política muito grande entre liberais e conservadores na cidade de Valença. Os liberais, eles eram pessoas ligadas a profissionais liberais, como o Dr. Guilherme de Almeida Magalhães, o Dr. Joaquim Saldanha Marinho, e essas famílias que chegaram após 1840. E você tinha os conservadores liderados pela família Nogueira da Gama, que eles eram liderados pelo Conde de Baipendi, depois pelo Barão de Juparanã, e junto com o Visconde de Piabas, eles formavam um grupo de famílias mais antigas na região. E o Visconde Rio Preto foi aquele personagem que ele ajudou a apaziguar. Um exemplo disso foi que em 1863 havia uma disputa ali na Irmandade Santa Casa de Misericórdia, que havia um déficit. O doutor Leite Pinto, parece que ele tinha deixado um déficit, a conta não batia, o Visconde Rio Preto então pagou 5 contos de réis e fechou a conta, e foi então que ele se destacou ali, assumiu a provedoria da Irmandade Santa Casa, e ele foi tocando esses projetos. Ele virou um grande líder, uma espécie de grande líder na cidade. Ele comandou várias irmandades ao mesmo tempo, era o presidente da Câmara, construiu um palacete, construiu uma fazenda modelo, que foi a Fazenda Flores do Paraíso, uma fazenda incrível, uma fazenda que vale a pena ser visitada, ainda dos dias de hoje, vale a pena você visitar essa fazenda. E aí o Visconde do Rio Preto, ele estava com esses negócios todos, e uma coisa interessante, ele morreu no dia 7 de setembro de 1868. O que estava acontecendo nesse dia? Era dia de eleição na cidade. Olha que interessante, era dia de eleição, inclusive ele venceu a eleição, foi o mais votado. Era o dia do aniversário dele, estava dando uma festa na fazenda dele, e era dia da inauguração da estrada União Indústria. Então estava na fazenda dele, a elite imperial brasileira estava quase toda ali na fazenda dele. Ele foi então para o cafezal mostrar ao Ferreira Lage o cafezal e tal, acaba que ele passou mal, teve um infarto e morreu no dia do aniversário dele. Houve uma forte crise na cidade, as pessoas não sabiam como proceder após o falecimento do Visconde do Rio Preto. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o Visconde do Rio Preto ele era tão emblemático, mas tão emblemático para a cidade, que ele colocou água no centro da cidade, construiu quase que sozinho o segundo andar da Câmara Municipal de Valença, mas não só isso. Durante a sua legislatura de 65 a 68, ele doou sozinho 82% de tudo o que o município arrecadou. Realmente foi uma grande fortuna. Então a cidade ficou muito órfã do Visconde do Rio Preto, tanto é que nos jornais as pessoas anunciavam a venda de santinhos do Visconde do Rio Preto na tipografia da cidade. E aí, gostou da história? Eu vou contar mais sobre alguns personagens para vocês, mas eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda pra gente, tá bom? Um abraço.